Olá, meu nome é Matheus de Souza Valente, sou do Instituto Federal Goiano Campus do Urutaí, estou cursando agronomia e essa aqui é uma atividade de disciplina de microbiologia agrícola. E o que eu vou apresentar para vocês é um artigo que tem como título Tolerância ao estresse hídrico de pistache, Pistácia vera, infectados por micorrizas em condições de de vegetação. Esse trabalho foi publicado por essa referência citadas abaixo e essa aqui é a imagem do artigo que eu vou apresentar. E como introdução, os fatores ambientais, eles normalmente podem ser positivos ou negativos para o crescimento e desenvolvimento das plantas. E dentro desses fatores, o estresse hídrico é considerado um dos fatores abióticos mais importantes, que limita o crescimento, desenvolvimento e, consequentemente, a produção das plantas. E nisso, houve, houve ao longo do tempo plantas que conseguiram se adaptar sobre o estresse hídrico. Há também micro-organismos presentes no solo, como por exemplo as micorrizas, que são fungos que associam a raiz das plantas, melhorando o rendimento por aumentar a fixação de fósforo e aumenta o processo de absorção de água. E as micorrizas arbusculares, além de fazerem isso, elas fazem com que as plantas resistem a outros processos abióticos. E com isso, o objetivo desse trabalho foi testar os efeitos de Glomus etumicatum sobre o crescimento, a nutrição, acúmulo de solutos e respostas antioxidantes em folhas e raiz de pistache, sob estresse hídrico, a fim de entender a tolerância à seca. E aqui estão os materiais e métodos utilizados para esse trabalho, que foram materiais vegetais, que são as sementes de pistache, inóculos do fungo Glomus etumicatum. As condições para o crescimento da planta foram potes com substrato contendo areia mais argila. O delineamento experimental foi usado o blocos ao acaso com 2 tratamentos de inoculação, que foram com micorrizas e sem micorrizas, com 6 repetições. Foi avaliado em raízes e folhas os efeitos da infecção das micorrizas. Avaliou-se também o teor de macro e micronutrientes, o teor de flavonoides, prolina e açúcar. E análise estatística foi por meio da análise de variância nova, utilizando o teste TUC para comparar as médias dos tratamentos, usando um grau de probabilidade a 5%, 1%, 0,1%. E aqui está os resultados de discussão. Essa daí é a tabela 1, ela está mostrando todos os parâmetros que foram analisados com a interação dos tratamentos com as micorrizas e a seca stress. E está mostrando que a maioria dos resultados não teve significância entre a interação da seca com o tratamento de micorrizas. E onde não houve diferença nas plantas que foram micorrizadas, aí o que está demarcado em amarelo, que foi na quantidade de magnésio, quantidade de carboidratos solúveis nas raízes e a catalase no sistema radicular. Onde teve diferença significativa num grau de probabilidade de 5%, foi na área foliar, no conteúdo de cobre, no teor de zinco, carboidratos solúveis na parte aérea e proteína nas raízes foi a 1%. Já aqui na tabela 2 está mostrando os efeitos de inoculação das micorrizas em regime de água, bem irrigado e a seca estressado, na colonização do comprimento radicular em porcentagem, analisando a parte aérea, seca e fresca em grama por planta, o peso da raiz também seca e fresca em grama por planta, área foliar em milímetros ao quadrado, a clorofila total em miligrama por grama peso fresco, e o conteúdo de flavonoides também, miligrama por grama peso fresco. E os que tiveram os melhores resultados foram os tratamentos de micorriza com água em todos os parâmetros. O demarcado em preto, como vocês podem ver ali, e em amarelo
foram os que tiveram os piores resultados, em seca sem os tratamentos. Já aqui na tabela 3, está mostrando os macro e micronutrientes que foram analisados a seca estressada e a bem irrigada, com micorrizas e sem micorrizas. E ali a gente pode notar a diferença significativa do fósforo, que teve uma diferença bem maior comparando com as demais. Isso pode se dar pelas micorrizas que em simbiose com as plantas fixam o fósforo para que elas absorvam. O nitrogênio teve significância no regime de água bem irrigado, sem micorriza, e também a seco, estressado com micorriza. O potássio com tratamento micorriza nos diferentes tipos de regime de água, quanto a seco e bem irrigado. Nos micronutrientes, como magnésio, todos os valores foram significativos. Nada alterou eles, indiferença, não importa o tipo de tratamento. O cálcio teve significância no regime de água bem irrigado, independente das micorrizas. O ferro e o zinco apenas com micorrizas, com água, e o cobre com os diferentes regimes de água, sendo bem irrigado e a seco estressado com as micorrizas. E na tabela 4 está mostrando os açúcares solúveis, o teor de prolina na parte aérea e raiz das plantas, com micorriza e sem micorriza, em pistache, com os dois tipos de regime de água. E está mostrando que os dados para açúcar solúvel em miligrama por grama, peso fresco da folha, não teve nenhuma diferença assim, entre micorriza com água e seco sem micorriza. E já a raiz teve diferença em micorrizas ao regime bem irrigado. O teor de prolina em miligrama por grama peso fresco para o parâmetro bem irrigada com tratamento micorrízico foi significativo quanto na folha e na raiz. E por último, a tabela 5 está mostrando as atividades das proteínas, as enzimas catalase, peroxidase, solúveis na parte aérea e raiz da planta, com tratamento de micorriza e sem micorriza, no pistache. E em regimes de água, diferentes de água. E analisando as partes aéreas da raiz, as proteínas solúveis, miligrama por grama peso fresco, teve significância satisfatória independente do tipo de tratamento micorriza, no regime bem irrigado na parte aérea. E já em raiz, teve também a seca estressada em micorriza. A atividade da catalase na parte aérea teve significância no regime com água, com presença e ausência de micorriza. Nas raízes do regime bem irrigado, com e sem micorriza, teve significância. E também a seca estressada com micorriza. A atividade da enzima peroxidase teve significância somente em micorriza, com água na parte aérea. E nas raízes teve significância no regime seco estressado com micorriza, e bem irrigado com presença e ausência das micorrizas. E enfim, esses resultados julgados na tabela mostram que a presença de micro-organismos raízes de pistácia vera aumenta a tolerância à seca. E os micorrizas arbusculares, em simbiose com a raiz das plantas, aumenta as enzimas antioxidantes, ajustando a aquisição osmótica de nutrientes sob estresse hídrico. E esses resultados contribuíram para o conhecimento de AM, que induz as plantas à tolerância ao déficit hídrico. Em consequência disso tudo, teve um ganho significativo de biomassa e crescimento da planta. E aí está a literatura que foram utilizada pelos autores para a elaboração desse trabalho.
e obrigado.